paz, amém? Hoje vamos falar de Gênesis capítulo 21. Nesse capítulo rico e poderosíssimo, vemos que já se passaram 25 anos de quando Deus chegou para Abraão e fez a promessa, né, que ele ia para sair da sua terra, da sua parentela, que ele ia transformar ele pai de grandes nações. Então já se passaram 25 anos. Por que tanta demora assim na promessa? É porque Deus quis? Não, porque Deus guarda as coisas toda perfeita, toda certa. Por que não foi concretizada essa promessa antes? Simplesmente pelas atitudes do próprio Abraão. Primeiro, ele sai, quando Deus chega para ele e fala: saia da tua terra, da tua parentela. Era para ele sair, saia-te da tua terra e da tua parentela. Era para ele sair sozinho, mas não. Ele levou Ló e levou sua meia-irmã, no caso, que se tornou sua esposa. E aí ele foi peregrinar, né, no deserto, conforme Deus ia ordenando para ele. Então, o primeiro fato do atraso foi ele ter, de certa forma, desobedecido ao Senhor, ter levado Ló, certo? Aí ele levou Ló. Mas aí foi passando outra situação que também agravou isso também, esse atraso dessa promessa, foi que Sara, né, devido ao tempo, a idade avançada, dela não poder conceder filho a Abraão porque ela é estéril, vai e pede que ele deita, né, com a serva egípcia Agar, onde Agar lhe concede um filho, Ismael. Então, e Deus volta a fazer essa promessa, inclusive esteve com Sara, né? Disse que daqui a um ano ele voltaria e ela concederia um filho. Então, nesse capítulo narra que Deus cumpre a promessa, conforme a data que ele prometera, ele aparece depois de um ano para Sara e ela concede um filho a Abraão. E Abraão tinha na idade de 100 anos, quando seu filho Isaac nasceu. E passou o tempo, né? E quando Isaac desmamou, lá para os seus 3, 4 anos que ele desmamou, Abraão fez um banquete, preparou um banquete para ele. E nisso já estava tendo uns problemas de ciúme, né? De Ismael com Isaac, Agar com Sara, e Sara percebe que Ismael zombava de Isaac. E ela chega para Abraão e fala: ponha a serva Agar e teu filho Ismael para fora aqui, que eu não quero que ele seja herdeiro junto com Isaac, porque está fazendo zombaria de Isaac. E Abraão, como pai, né, amor de pai, normal, ele fica meio receoso, meio sem saber o que fazer. É quando Deus vai até ele, né? Aparece para ele, conversa com ele e diz: faça o que Sara te pede, pois eu não vou desamparar o menino, o rapaz, não vou desamparar, pois eu farei ele pai de nação. Então Abraão levanta-se cedo, bem cedo pela manhã, pega pão, um odre com água e dê para Agar junto com Ismael e despede deles, do menino, e eles vão, né, peregrinar pelo deserto. Eis que, conforme a caminhada foi indo, foi sucedendo, eles consumiram toda a água, né, o calor, tal, a sede, consome toda a água. Em momento de desespero, que Agar pega e põe um menino que já estava bem debilitado, debaixo de uns arbustos na sombra, e afasta deles uns metros, e no entendimento dela: eu não quero ver meu filho morrer. Então ficou na distância de um tiro de arco, que a Bíblia fala, que ela não queria ver o menino morrer. Só que ela estava vendo pelos olhos da necessidade, não pelos olhos da fé. Só que Deus, como prometeu para Abraão, quando ele chegou e disse: pode obedecer Sara, pôr o menino para ir embora, pois eu estarei com ele, eu farei ele pai de nação. Então Deus pega e ouve o choro do menino, o clamor do menino, de Agar, e manda o anjo do Senhor
lá dos céus falar com Agar: Agar, o que te aflige? O que te aflige? Levanta-te, vá a teu menino, pois eu, pois eu farei ele pai de nação. Então Agar levantou e Deus abre os olhos dela. E ela vê diante dela um poço. Deus não desceu ali e cavou um poço. Ele não foi ali e cavou e para depois falar qual era o poço aqui. Ele não fez isso. O poço estava ali, já estava ali. Só que ela estava tão no desespero, com os olhos da necessidade, que não conseguia enxergar. Então Deus falou com ela, abriu os olhos dela e ela viu o poço, foi lá, pegou a água, deu para o menino e eles habitaram ali. O menino cresceu ali, virou um arqueiro e viveu no deserto. E conforme o tempo passou, ele cresceu mais, virou um homem. Então ele pega e casa com uma egípcia. E ali ele mora ali no deserto. Aí ele já se torna, já começa a, a surgir a nação dele, que ele, Ismael, a Bíblia diz que é o pai dos árabes, então ele formou uma grande nação. E aí, nesse meio tempo, né, Abimeleque, né, pois Abraão estava na terra da terra de Abimeleque, pega e vai até ele junto com o capitão da guarda dele e diz: Abraão, eu sei que Deus é contigo. Então eu quero ter laços de amizade contigo, estreitar mais o laço de amizade contigo. Eu quero fazer um pacto contigo, um tratado contigo, que onde você for, que você não haja falsamente comigo. E o Abraão concorda, aceita, só que Abraão prepara, né, uns cordeiros, umas cabras, e dá para Abimeleque como prova, né, da aliança. Só que ao mesmo tempo, Abraão repreende Abimeleque, pois os seus guardas, seus servos, tinha tomado violentamente um poço que Abraão tinha cavado. E Abimeleque diz: mas eu não sabia disso até agora. Então Abraão pega já tinha separado seis cabras e 7 cabras, desculpa, 7 cabras. E Abimeleque fala assim: por que essas 7 cabras separadas? Ele fala assim: essa é a prova de que eu estou te dando essas 7 cabras, que é a prova de que eu cavei esse poço. Então Abimeleque pega, aceita, né, e restitui o poço a Abimeleque e, e eles formam essa aliança. Formam essa aliança como diz. Abimeleque diz a Abraão: o que significa essas na verdade, cordeiros que puseste à parte? E ele disse: essas 7 cordeiras tomarás da minha mão para que sejam uma testemunha para mim de que eu cavei este poço. Assim fizeram um pacto em Beceba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, que é o chefe da guarda do seu exército, e eles se tornaram a terra dos filisteus. E Abraão, como todo lugar que ele passava, ele levantava um altar ao Senhor. Então nesse local desse poço de Beceba, ele plantou um bosque e invocou ali o nome do Senhor. Então todo lugar que ele ia, passava, né, ele fazia o altar do Senhor. Só que esse fez diferente, ele fez um poço ao Senhor. Então você vê como que Deus é bom. Deus, mesmo permitindo que Abraão mandasse, né, Agar e Ismael embora, ele não abandonou Agar e Ismael. Ele fez a Ismael um pai de nação. Ele não deixou ele morrer ali, não desamparou ele. Entende? Não desamparou ele. E esse texto 21 é tão rico que do começo ao fim dele, do capítulo, ele é muito rico, é uma história maravilhosa, que já mostra um contexto todinho, né? De quando Abraão saiu, né? Que Deus chega para Abraão e fala para ele largar a parentela, né? Que aí vê que é a primeira desobediência de Abraão, que é ter levado Ló, que só depois que ele separou de Ló, que Deus mostrou a terra, o caminho da terra prometida, falou para qual terra que ele ia, as consequências de Sara ter pedido para Abraão deitar com Agar,
as consequências do que aconteceu, já é consequência da consequência de Ismael debochar de Isaac. Então, várias coisas que não entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque se você tem que encher do Espírito Santo, encher de Deus. Se você enche de Deus, você não tem como se afastar dele, você não tem como ir pelo caminho errado, você não tem como ver a voz do mundo ou de outras pessoas, você não tem como viver só os olhos da necessidade. Você vai passar, quando você enche de Deus, você vê pelos olhos da fé. Então, Deus te mostra tudo, te caminha tudo, te dá tudo, te prepara tudo, não te desampara. Às vezes você acha que está com tanta dificuldade, que as coisas estão tão difíceis, que por que, meu Deus? Por que, meu Deus, está acontecendo isso comigo? Se está acontecendo isso, não é que Deus quer ser mal, para você fortalecer. É que na sua fraqueza que Ele te faz mais forte. É na tua fraqueza que Ele vai te amparar cada vez mais, que Ele vai te preparar para você se tornar mais forte, para você conquistar algo extraordinário na sua vida. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, que convido vocês a estar lendo o capítulo 21 de Gênesis, um capítulo rico e muito bom, muito entendimento. Amém?